Se você gosta de escutar comunicações da banda VHF e já tentou montar um receptor regenerativo, só que nunca deu muito certo, eu tenho certeza que ao final desse vídeo você vai estar pronto para montar o seu receptor regenerativo e mostrar a todos que você consegue. Com esse circuito montado, será possível escutar estações da banda de frequência modulada e também da faixa de VHF. Ou quem sabe, fazer um receptor de algum tipo de alarme para a segurança da sua casa, da sua garagem, etc. A imaginação é o limite. Olá pessoal, meu nome é Pedro, esse é o canal eByte Brasil. Existem muitos esquemas de receptores de VHF pela internet afora. O problema é que seguir o esquema sem saber como resolver problemas quando eles surgem é tentar a sorte. E é pior que isso ainda, é chutar para ver se determinados componentes funcionam. E não é assim que a coisa acontece. Eu vejo muita gente que gostaria de montar um receptor de VHF baratinho, só para corujar as transmissões de VHF. Mas depois de tantas tentativas, acha que não vai conseguir. Depois de assistir esse vídeo até o final, acho bem pouco provável que alguém com um mínimo de conhecimento em eletrônica não consiga montar o circuito que eu proponho. E no final desse vídeo, eu mostro como ficou a montagem do circuito e mostro também como fazer os ajustes básicos para fazer a sintonia. Sem nenhuma instrumentação, nada. E agora eu vou mostrar o esquema e falar sobre os componentes. Anote aquilo que não entender e reveja o vídeo caso seja necessário. Bom, conforme prometido, eu prometi que todos iriam conseguir montar esse circuito desde que assistissem o vídeo todo. Então eu vou ser bastante detalhista nesse esquema, que é para não ficar dúvida para ninguém. E se ficar dúvida, volta e reveja pelo menos essa parte aí para entender como é que funciona. Então a gente vai começar aqui utilizando 12 volts para alimentar esse circuito. Por que não outra tensão? Já que eu uso o R3 aqui para baixar a tensão. Porque 12 volts é uma tensão comum, tem bateria de carro, tem centenas de fontes a transformador atirada por aí, jogada pelos cantos, e também tem fonte chaveada. Agora, se usar fonte chaveada de 12 volts, então eu recomendo que coloque mais um capacitor de 1000 microfarad em paralelo com a alimentação. Essa fonte, sendo chaveada, ela é bastante ruidosa e esse circuito é bastante sensível a isso, tá? Então, usar um outro capacitor que vai ajudar na filtragem é interessante nesse sentido. O C8 aqui determinado no esquema, ele é de 47 microfarad. Então é 47 microfarad por 16 ou até por 12 volts. Não tem problema se eu colocar um de 100 microfarad ou de 220. O mínimo aí seria realmente 47 microfarad. O que não pode é não botar nenhum, o circuito não vai funcionar de acordo com o que foi projetado. Agora a gente vai para uma parte onde é a parte crítica desse receptor regenerativo. A parte crítica é porque o circuito ressonante formado por L2 e por esse capacitor ajustável, ou capacitor variável, ou trimmer, como quiser aí, é um capacitor que dá para fazer ajuste. É interessante porque o circuito ressonante, que é a ligação dos dois em paralelo, é que vai determinar a sintonia.
mas precisa fazer outro ajuste para que haja uma oscilação fluente, digamos assim. Quanto melhor a oscilação, melhor. E isso só pode ser feito com um ajuste que vai ser especificado daqui a pouquinho. Então, para L2, 4 voltas de fio sobre um lápis. Acabar com esse negócio, 4 voltas de fio sobre 1 centímetro. Não, é 4 voltas de fio sobre um lápis. O lápis tem mais ou menos 6 ou 7 milímetros. O fio é grosso ou fino? É um fio que possa ser autossustentável. Um fio de 1 milímetro ou de 0,8 milímetro serve perfeitamente, porque o que vai determinar aqui não é o diâmetro do fio. O diâmetro do fio vai determinar se a bobina se mexe com facilidade ou não. Se pode deformar com o transporte ou não, essas coisas. Mas então um fio, vou falar aqui, a metade do diâmetro de uma carga de caneta de tinta, só para ter uma ideia aí. Então, tipo 1 milímetro mais ou menos. C2. Este capacitor é um capacitor de 5 PF. Este capacitor vai fazer o circuito funcionar. Se esse capacitor for colocado errado, um valor diferente, o circuito não vai funcionar. Esse é um grande problema. Por quê? Porque quando você vai numa loja e compra um capacitor de 5 PF, o vendedor ele não quer saber se você vai montar, vai ficar bom, se vai falhar ou não. E o vendedor, apesar de que muitos vendedores têm um bom conhecimento de eletrônica, a maioria não tem. Ele lê, está lá na caixinha, e às vezes na caixinha está marcado errado. Então, você como técnico, você como montador de circuito, você como curioso, você como robista, você como especialista, você como engenheiro, montador, você que tem que saber identificar o componente, tá? Então, eu sempre disse isso, e se eu um dia tiver uma loja de eletrônica com venda direto a cliente de balcão, o técnico ou o atendente de balcão vai ser técnico em eletrônica e entender todos esses componentes, porque se hoje o mercado de montagem está do jeito que está, é justamente porque o camarada vai lá na loja comprar um componente, não compra aquilo que ele queria comprar e a montagem final dele acaba não saindo. Por isso que eu estou falando que no final desse vídeo todos vão poder montar o seu circuito justamente falando desses detalhes sobre a montagem. Então C2 é de 5 picofarad. 5 picofarad está escrito apenas 5 no componente, tá? No capacitor. Aliás, falando em capacitor, todos os capacitores que não são eletrolíticos desse circuito são capacitores de disco cerâmico, ou seja, capacitores de boa qualidade. Quem tiver condições de comprar capacitores de tântalo pode colocar, ou retirar de sucata e coisa e tal, mas o valor tem que ser o valor indicado. Nosso circuito vai funcionar com o Q1, pode ser um BF245, um BF245 não, BF254, BF455 ou qualquer transistor NPN para radiofrequência. Posso botar 548? Não, não deve botar. Alguns podem até funcionar com harmônicos e não vai ser uma oscilação legal. Eu estou usando aqui um 2N3904, eu gosto dele mais do que gosto do 2N2222 e também gosto mais do que o BF494, o BF495. De qualquer forma, quem for usar outros transistores para radiofrequência, observar as posições base, coletor e emissor, porque é ali que está a manha do negócio. C7 é um capacitor de 2 nanofarad. Esse capacitor é de 2 nanofarad ou 2000 PF. Vou colocar isso também de uma forma. Está escrito no componente C7, 2 nanofarad.
ele pode estar como 2000 e de repente você pode não encontrar ele como 2 nanofarad, pode encontrar como 2 nano 2. Se for 2 nano 2 é igual a 2K2PF, pode usar no lugar. Eu estou dizendo dessa forma para poder ter várias possibilidades. R4 é um resistor de 47K. Esse resistor de 47K, vamos falar do código de cores de 5 anéis, amarelo, violeta, aliás, 5 anéis não, 4 anéis, código de cores de 4 anéis, amarelo, violeta, laranja, e a quarta cor não importa, ok? Amarelo, violeta, laranja, código de cores de 4 anéis. R5, 10K, vamos falar aqui só de resistores do código de cores padrão aí, que é o de 4 anéis. Então, marrom, preto, laranja. Marrom, preto, laranja para R5. Todos resistores de 1/8 de watt. Aqui, ó, nós temos uma coisa que é diferente. Eu tenho visto aí na internet muitos esquemas de receptor regenerativo e muitos problemas, mas muitos problemas com relação a L1. O pessoal ensina um monte de coisa, manda botar, enrolar tantas voltas de fio sobre tal coisa e assim vai, e no final das contas a gente não tem uma separação boa de áudio do RF. Desculpa aí. Então, no lugar de L1 aqui, eu coloquei um indutor comercial, 2.2 microhenry. É um valor comercial, fácil de ser encontrado e funciona perfeitamente. Aí vem a história. Por que eu não segui o que falam por aí pela internet afora a respeito disso? Simplesmente porque não funcionou como eu queria. Então, como não funcionou como eu queria, eu fiz tentativas de achar um indutor que servisse no lugar. E o melhor que eu achei foi esse aí, por isso eu estou disponibilizando para vocês que são seguidores ou que estão assistindo esse vídeo. Seguidores do canal iByte Brasil. E para controlar a regeneração, então a gente vai ter dois ajustes. Um ajuste é nesse trimpote ou potenciômetro, eu vou usar potenciômetro na minha montagem, de 22K. Ele é importante porque é ele que faz o controle da regeneração. Cada vez que houver uma mudança na posição desse capacitor variável para trocar de frequência, trocar de sintonia, também deve ser feito um ajuste de regeneração nesse trimpote ou potenciômetro. Depende de cada um o que vai usar. Então, só para confirmar, o controle de regeneração é feito toda vez que houver uma troca de posição do capacitor variável. Muita gente não faz isso e daí acaba não conseguindo o objetivo. C4 é um capacitor de 2 nanofarad. Aqui vale a mesma observação do C7. 2 nanofarad. Se não tiver e tiver o 2K2, ou 2 nano 2, pode usar. Aqui eu não falei em tensão de capacitor, porque normalmente esses capacitores têm uma tensão mínima de 100 volts de isolamento, então não tem necessidade de falar. Quando for capacitor que precisa ter uma tensão mínima de trabalho, daí a gente cita. Então aqui não é o caso. R2 é um resistor de 3K3. Esse 3K3 é laranja, laranja, vermelho, e a quarta cor não importa. Então, laranja, laranja, vermelho, vai dar 3K3. Então, se for prata, é 10% de diferença, se for ouro, é 5% de diferença. Diferença não, tolerância. Tolerância. Não inventar coisa aqui que não existe, né? C5 é um capacitor de 33 nanofarad, ou 33 kPf. Esse capacitor é responsável pelo filtro do áudio que já foi separado da radiofrequência. Então,
o áudio um pouquinho mais abafado tem menos chiaço. E a retirada desse capacitor aumenta a intensidade do áudio, mas também aumenta a intensidade do chiaço. O que acontece aqui é uma coisa simples. Como o sistema é feito sem squelch, para muitos, eu falei, não para mim, mas para muitos, ficar aquele chiaço de radiofrequência contínua é enjoado, né? Então o cara tem um rádio, liga lá numa estação, liga o squelch e fica. Quando alguém fala, dispara, ele escuta, e quando para de falar, o rádio fica silencioso. Não é o caso aqui. Aqui ele fica fazendo barulho. Mas eu até digo que ele é interessante pelo seguinte. Não vou falar. Vamos falar aqui C3. Então, C3 é um capacitor de 22 PF. Ele é o responsável pelo acoplamento da antena. Para quem não sabe, esse tipo de receptor, ele é parecido, não é igual, mas é parecido, usa mais ou menos a mesma técnica dos receptores usados na Segunda Guerra Mundial, onde o cara, para escutar a transmissão, tinha que fazer uma transmissão. E é basicamente isso que faz o receptor regenerativo. Então, o C3 aqui, ele tem a função de acoplar o sinal da antena que entra para o oscilador e também envia o sinal para a antena, quando esse oscilador está transmitindo. Ele transmite continuamente, né? Mas só que a forma de transmissão dele é que não é de potência elevada, é potência curtinha, por isso o alcance desse tipo de transmissor ou de tipo de receptor regenerativo não tem problema com outros receptores ou com outros equipamentos próximos. E a antena que a gente pode colocar aí 2 metros de fio aproximadamente. Eu estou a 5 quilômetros do aeroporto de Navegantes. Eu tenho uma antena em cima da laje e às vezes eu jogo um pedaço de fio lá e uso a antena lá, um pedaço de fio jogado em cima da laje como antena. Mas é diferente, isso é para recepção, para transmissão tem que ser uma antena boa. Eu sempre trabalhei em cima de antena de qualidade para recepção e transmissão de qualidade. Mas às vezes para experimentar a gente usa só um pedaço de fio. C6 é um capacitor de 100 nanofarad. Aqui poderia ser, não precisaria ser de disco cerâmico, poderia ser de um outro, mas como o disco cerâmico é mais comum, tem por aí à vontade, e também o custo é irrisório, pode ser um capacitor de 100 nanofarad. Aqui, nesse ponto, quem tiver um receptor bem sensível, pode até retirar o sinal de áudio e colocar na entrada de áudio do receptor. Mas eu vou continuar aqui, porque o sinal que sai nessa posição aqui, na saia no C6, é um sinal muito baixinho, é mais ou menos 0,3 milivolts. Então é um sinal baixo, não é todo amplificador que tem capacidade de amplificar de forma conveniente este sinal. Então a gente vai incluir um estágio pré-amplificador de sinal. Então R6 é um resistor de 10K, marrom, preto, laranja, a quarta cor não importa. O transistor que a gente vai usar é um transistor NPN comum de sinal. Eu estou usando um BC548, mas qualquer transistor NPN de sinal serve, desde que observadas as ligações base, coletor, emissor. Então, pode ser usado outro transistor, tipo C9045, aliás, C945, 2N2222, até mesmo 2N3904 ou outros tipos aí. Mas não usar BD ou TIP, usar transistores de sinal.
R1, nesse esquema, é um resistor de 4 MegaSet. Ele faz a polarização do pré-amplificador. Então, esse resistor, as cores deles, o código de cores de 4 anéis, é amarelo, violeta, verde. Amarelo, violeta, verde. Então é 4 MegaSet. Prestar atenção nisso aí. Ok? E, finalmente, a saída de áudio que vai ser ligada num amplificador. Então, C1, nesse esquema, é outro capacitor de 100 nanofarad, pode ser de poliéster ou pode ser de disco cerâmico. Não importa, tem que ser um capacitor de 100 nanofarad. Aqui eu também poderia alterar para 220 nanofarad ou até para 1 microfarad, dependendo da intensidade do sinal que eu quero. Para ser honesto com essa ligação aqui, sai um sinal bem amplificado, tá? Com essa configuração sai bem amplificado, não precisaria mudar o C1 para outro valor. Então agora a gente vai ver esse circuito funcionando e vão ver se de repente, né, a gente consegue sintonizar alguma coisa dentro da proposta do que foi projetado, do que é a intenção desse circuito. Vamos lá. Bom, e aqui tem a montagem feita. Diferente dos outros receptores do amplificador de áudio, né? Um pré-amplificador. E aqui o controle de regeneração e aqui a sintonia. O que eu coloquei de diferente em relação aos outros receptores regenerativos que tem aí na internet e aos montes? Então, quando funciona dessa forma aqui, eu não sei, nem sei se está funcionando, na verdade. Eu estou só escutando aqui, pá. Deixa eu ver. Não, tá, o receptor está chegando, pegando o sinal. Eu não tenho nenhum rádio aqui perto, tá? Não tenho nada. Meu monitor é somente o receptor e a calopsita cantando ali, ó. Então esse indutor aqui é um indutor comercial de 2,2 microhenry. Ele é responsável por separar o áudio da radiofrequência. Nos sites aí, nos canais aí, eles dizem para fazer algo parecido com isso, sem volta de fio sobre um resistor de 1 watt, não funciona bem. Funciona, mas não funciona bem. 100 voltas de fio sobre um resistor de 1/8 de watt, esse resistor é de 100K, também não, né? Agora, o que vale é o seguinte, é que cada um tem uma ideia a respeito disso. Uns criam, outros copiam, e tem outros que experimentam. Eu sou um dos que criam e experimentam. Então, primeira coisa, esse tipo de circuito não é legal trabalhar com esse tipo de chave de fenda. Ele vai ser legal, eu vou mostrar que essa chave de fenda é útil, mas não para fazer ajuste de bobina. Eu uso uma chavezinha de fenda de fenolite, eu mesmo fiz aqui, ó, grande chave, caríssima, tá? Qualquer placa de fenolite velha por aí serve para tirar, para fazer esse tipo de chave. O circuito aqui tá ligado? Tá ligado. Então eu vou fazer primeiro o primeiro controle de regeneração. O que a gente precisa nesse controle? Escutar o ruído da radiofrequência, como se tivesse uma estação fora da frequência. Então, é isso que ele tem que escutar. Nós não temos nenhuma estação aí, por isso que
Não estamos escutando nada. Então agora a gente vai à captura das estações. Eu acredito que vou colocando esse timer, como diz o pessoal, esse capacitor variável na metade do curso, eu vou ter a metade da capacitância. Então eu já vou poder saber se o circuito vai funcionar do jeito que eu quero ou não. Como é que eu quero nisso aqui? Aqui funciona metade em FM e metade em VHF. Então eu vou colocar mais ou menos na metade. Então está mais ou menos na metade. Vou procurar a regeneração de novo. Escutei alguma coisa. Não está muito bom. Então vamos. Mas não está muito bom, mas já sintonizou, tá? Já pegamos uma rádio aí, uma rádio FM. Como eu não sei qual é a rádio, eu acho que não precisa dizer nada, né? Rádio FM. Se eu quiser mudar para receber uma frequência mais baixa, eu vou acrescentar voltas de fio aqui. Se eu quiser frequência mais alta, eu vou diminuir a quantidade de voltas de fio aqui. Só que tem um detalhe, é interessante observar que cada vez que eu fizer uma mudança no timer ou na bobina, eu vou ter que refazer o ajuste aqui, tá? Então é isso que eu digo. Na parte do VHF a gente tem um pouco mais de dificuldade. Mas como eu disse que eu ia mostrar essa chave fenda, que ela teria uma utilidade, quando você for sintonizar uma estação e não funcionar legal, aqui ó, vamos ver se consigo reajustar. Vou para mais longe ainda, ok? Então, quando eu coloco um material ferroso dentro, a indutância muda para mais. Então, consequentemente, a frequência baixa. Já estou jogando para VHF para ver se eu consigo escutar. Lembrando que esses ajustes de VHF são muito sensíveis. Aí passou. Pode ver que eu preciso escutar a regeneração. Senão eu não vou conseguir escutar nada. Não vai sintonizar nada. Eu tenho que escutar esse ruído de estação fora da frequência. Pelo ouvidômetro é por aqui. Agora tem que esperar umas 2 horas para escutar um avião se comunicar com a torre. Oh! Olha, cara. Que coincidência, poxa. Que coincidência. Inclusive a torre. A torre foi muito baixinha, mas deu para saber que tinha alguém falando, não deu para entender.
Mas então é isso. Agora tem que esperar, né? Outras comunicações. O fato é que funcionou. Então já pode deixar aquele like, deixar aquele compartilhamento, fazer aquele compartilhamento, avisar para o seu amigo lá que faz esse tipo de circuito e não funciona, compartilha com ele. Se você achou o conteúdo relevante, deixe um like, comente aí embaixo no campo dos comentários o que achou e compartilhe o link desse vídeo com um amigo ou nos grupos de aplicativos ou nas redes sociais. E se você quer acompanhar as publicações futuras, inscreva-se no canal iByte Brasil e ative todas as notificações. Obrigado por assistir e até a próxima.